Alô, amigos, olha, estamos chegando com mais um episódio do nosso programa Alô Política. O programa que tem o propósito de apresentar para você agora que eu, você e todos nós brasileiros iremos às urnas fazer aí a nossa escolha dos nossos representantes, né? Nós vamos votar aí para presidente da República, para senador, também para governador do estado e também os homens e mulheres que ocuparão aí o poder legislativo na Câmara dos Deputados em Brasília, como deputados federais e como deputados e deputadas estaduais na Assembleia Legislativa. E o nosso intuito aqui é apresentar para você, como o nosso slogan da Alô TV é que os melhores estão aqui, é trazer aí os candidatos mais qualificados para que você possa exercer o seu direito de cidadão e também de escolha, podendo analisar aí quem são esses nomes que mais se destacam. E hoje é com certeza um dia muito importante aqui para todos nós da Alô TV. Estamos recebendo aqui um ex-governador do estado de Goiás. Isso mesmo, Samuel Almeida. Ele ocupou o cargo de governador de Goiás quando era presidente da Assembleia Legislativa em um dos seus 3 mandatos que ele cumpriu naquela casa, fazendo sempre um trabalho de muita importância no estado. E como na época o ex-governador Marconi renunciou ao cargo, ou foi uma viagem? O governador Marconi renunciou ao cargo, eu assumi a vice-governadoria por 9 meses, sendo vice do Alcides Rodrigues, que era o governador da época. Foi presidente da Assembleia Legislativa, cumpriu 3 mandatos, foi também, nesse período, efetivamente o vice-governador do estado, Samuel Almeida, que já começou aqui nos contando um pouquinho dessa história. É um prazer recebê-lo aqui para conversar com o nosso seguidor, com o nosso telespectador e, é claro, com o eleitor goiano, em mais uma vez em que o senhor coloca o seu nome à disposição para nos representar na Assembleia Legislativa. O número dele é muito fácil, é 55123. Muito obrigado pela presença. Eu é que agradeço, Leno Silva, a participação aqui no TV Política, Alô Política. E obrigado pelo convite, né, de participar aqui contigo. Falar de política é algo muito assim, que move a alma das pessoas. No meu caso, arrebata. É uma pauta que me agrada muito, né? E muito jovem, muito cedo eu comecei nessa caminhada. Portanto, obrigado pela participação aqui com você. A gratidão é nossa, né? Até porque a sua qualificação, o seu currículo, né, mostra aí, inclusive nós vamos falar disso já já, em todas as eleições que o deputado Samuel Almeida disputou para a Assembleia Legislativa, a cada eleição ele mais que dobrou a sua votação. Isso por si só já demonstra aí que ele fez um excelente trabalho, né? Se ele teve aí cada vez mais votos, é porque estava correspondendo, e isso traz com certeza um orgulho para nós em poder apresentar o senhor para o nosso seguidor, para o nosso eleitor, aí de um candidato com muita qualidade. Eu queria que o senhor tivesse também a oportunidade, nesse primeiro momento, de contar um pouquinho para o eleitor, para o nosso telespectador, um pouquinho da sua história. Quem é Samuel Almeida? Leno, eu venho de uma cidade pequena do interior de Goiás, de Itaguaru, e bem cedo vim para Goiânia. Sou filho de um líder religioso, né, pastor Abigail, o Carlos de Almeida, falecido. E bem jovem me ingressei já em movimentos de representação dentro do segmento. Representação social dentro do segmento. Que era, na época, um conselho político que tinha dentro do segmento. E começamos bem jovem, aos 16, 17 anos, exercendo essas funções. Me dando a oportunidade, a partir de 24 anos, já de pleitear um mandato de deputado estadual. Foi a primeira vez que cheguei, fui eleito aos 25 anos de idade. À época, fui o deputado mais novo da história do estado. Hoje temos outras pessoas que chegaram mais novo, mas à época fui o mais jovem a chegar à presidência, a deputado estadual. E depois nós assumimos também a liderança do governo, à época do governador Marconi Perillo. Era governador de então. No primeiro mandato, assumimos a liderança do governo e tivemos ali a satisfação de aprovar praticamente todos os projetos que eram encaminhados pela governadoria. Era um governo de coalizão, era uma bancada de minoria de 41 deputados, apenas 11 deputados foram eleitos
na base do governador Marconi da época. Logo depois, na reeleição, como você já disse, nós tivemos um trabalho muito intenso. Na primeira eleição, chegamos na casa dos 12 mil votos. Na reeleição do primeiro para o segundo mandato, quase 27 mil votos nós tivemos. E logo depois dessa reeleição do segundo para o terceiro, nós tivemos aí um aumento muito significativo, muito grande, que foi de quase 37 mil votos novamente. Então, foram assim, trabalhos que foram realizados e nós nos envolvemos muito com a representação do parlamentar, da valorização do parlamentar em relação à força que ele tinha dentro da sociedade. Nós, com essa pauta de transparência do Poder Legislativo, à época nós não tínhamos esses episódios que tem hoje, que é o empoderamento da questão da emenda impositiva. O Brasil é um dos únicos países no mundo que trabalha com orçamento dentro do Poder Legislativo. O Brasil é um dos únicos países. E entendo que isso cria uma diferença da relação do Executivo com o Legislativo. E em muitos casos você acompanha aí diversas vezes denúncias de alguns parlamentares envolvidos, né, dentro dessas questões de emendas impositivas. Então, à época, nós tentamos fortalecer o poder, sendo o presidente, com outras pautas que de fato interessavam para a sociedade, pautas que entregavam para a sociedade resultados. Hoje, o parlamentar, ele não se preocupa mais de ir à tribuna para criar grande debate, para debater projetos. O parlamentar hoje está muito mais preocupado em relação ao que pode levar, em termos financeiros, ao seu grupo. Então, na época, foi uma tentativa nossa, como presidente da Assembleia, de que a sociedade de fato fosse representada. Nós propusemos a construção, que hoje é a nova sede, que hoje está estabelecida, foi dado início, né, o projeto, a execução daquele projeto no nosso mandato como presidente. Para quê? Para que a sociedade tivesse a oportunidade, o espaço físico, de ir para dentro da casa. A outra Assembleia, que o Palácio Alfredo Nasser, era um espaço muito pequeno. Não era possível ali as representações vindo ou do interior da própria Goiânia de estarem sendo abrigadas ali. Pra você ter uma ideia, Leandro, o gabinete do deputado lá no Palácio Alfredo Nasser era de 42 metros quadrados. Era impossível um cubículo. Você não podia receber ali mais de que 3 ou 4 pessoas. Não cabia ali dentro. Hoje não, hoje você tem um espaço que de fato é um espaço do povo, né? Um espaço que o povo tem para o debate, para a participação política. Então, nós acreditamos naquele período que entregamos muito para a sociedade como representante dentro da Assembleia. Deputado, só cortando um pouquinho o seu raciocínio, foi um ato assim de... tinha muitos anos que todo mundo sabia que aquele lugar era inadequado e ninguém fazia nada. E o senhor foi lá e praticamente entregou a obra, que depois demorou um pouco ainda a ser concluída, porque já estava até respaldado. Eu lembro quando o senhor deixou a Assembleia, a presidência, a obra saiu do projeto até quase a sua parte estrutural ali toda pronta, né? Foi um ganho muito grande para a sociedade, porque é um palácio realmente à altura desse poder que é exercido ali e que o cidadão pode ser atendido com muita qualidade. E em especial, Leandro, respeitando inclusive, que eu acho que é uma parte muito interessante, são poucos que dizem isso, a atual Assembleia, né, o Palácio Alfredo Nasser, naquele período que nós levamos a Assembleia para ali, hoje Palácio Maguito Vilela, é um espaço onde está construído em cima do nascente. Ou seja, é uma agressão ao meio ambiente. A gente falava naquela época, olha, nós vamos devolver o Palácio Alfredo Nasser para o Bosque dos Buritis, que era um espaço que era para ser transformado em museu. Então, tiveram outras destinações posterior, em função do comando de quem estava o período, né, na casa, e nós entendemos que aquele momento era um momento de devolver para a sociedade. Sempre a nossa gestão foi voltada para respeitar os limites da atividade parlamentar e também contribuir com o bem geral. O que é o bem geral? Você respeitar todas as condições,
Porque não fica só no discurso, eu sou respeitador do meio ambiente. Você contribui com a limpeza? Você respeita as nascentes? Você respeita a legislação que protege isso? Então, eu como legislador, como chefe do Poder Executivo, eu tenho que dar exemplo. O exemplo deve partir de mim. Então, ali foi a primeira preocupação quando nós mobilizamos junto aos parlamentares para que isso acontecesse. Infelizmente, hoje o Palácio da Alfredo Nasser está destinado para mais outras atividades, sendo reformado para continuar do que era antes. Então, com certeza, nessa nossa intenção, né, de retornarmos ao mandato, de disputar novamente, não é tarefa fácil. Hoje, o empoderamento das emendas impositivas trouxe uma nova etapa para o parlamentar, porque o parlamentar que hoje está no mandato ele tem um recurso muito alto para ser destinado às suas bases. Então, hoje, quem está fora do mandato é algo muito assim, que depende da sociedade querer mesmo que esse parlamentar volte. E com a experiência renovada, até foi um slogan, Leandro, que nós criamos, a experiência renovada. Eu creio que as grandes empresas, né, os CEOs de grandes empresas, eles recebem grandes investimentos para que eles se qualifiquem para estar à frente dessas empresas. E nós temos, no mundo político, público, assim que os parlamentares ou o próprio gestor da coisa pública aprende, está maduro para exercer a função, alguns companheiros, né, algumas pessoas, perdem o mandato, deixam a vida pública, que eu acho que um momento importante do agente político estar dentro do processo político é quando ele está maduro. É quando ele conhece e sabe o que é importante para a sociedade. O que ele pode devolver para a sociedade. A experiência conta muito, né? Com certeza, porque é com experiência que você pode entregar um trabalho de excelência. O trabalho de excelência você só entrega se você tiver experiência. Não tendo experiência, nem é possível fazer isso. Muito bem. Deputado Samuel Almeida, número 55123 aí, mais uma vez buscando uma representação do nosso povo goiano na Assembleia Legislativa. Nessa conquista desse próximo mandato que o senhor está aí em campanha, quais seriam as suas prioridades, quais seriam os seus projetos, ideias que o senhor já está se preparando para trazer aí de resultados? Olha, a primeira coisa, Leandro, que precisa um parlamentar, nas condições que temos hoje, é ele ter responsabilidade. Responsabilidade e ser probo. Ter respeito com a coisa pública. Nós estamos diante de uma situação que você vê emendas sendo destinadas para shows de 500 mil, 600 mil, 700 mil, nada contra com quem patrocina ou com quem está envolvido, né, na questão da diversão, da sociedade e tudo. Mas eu acho que o nosso Estado, o Estado brasileiro, ele ainda é muito carente, nós temos uma saúde muito ainda deficitária, muito caótica. Nós vemos aí filas e filas em hospitais, por mais bem intencionado que seja o gestor. A questão dos nossos recursos são poucos para atender a demanda que é muito grande. A área de segurança pública, apesar do nosso estado ser referencial no Brasil, o estado mais seguro, mas ainda é necessário mais recursos para isso. Então, com a experiência que nós temos hoje, eu creio hoje ser útil para o Poder Legislativo, ter maturidade, ter experiência no Poder Legislativo para estar encaminhando e debatendo projetos importantes para o Estado, e é isso que o deputado precisa se preocupar, que projetos importantes tenham celeridade dentro do parlamento, que projetos importantes tenham ali, quando líder de governo ainda, no ano de 99, do ano 2000, nós tínhamos uma prática de todos os processos ou projetos que eram discutidos que fossem acatados emendas de parlamentares, emendas que eram interessantes para os projetos, que aperfeiçoavam, nós discutíamos isso. Nós tivemos períodos anteriores, era um histórico que a Assembleia tinha, né? O líder do governo não acatava nenhum tipo de emenda dos parlamentares. Então, nós inauguramos, no meu período, nós inauguramos a abertura do diálogo. Nós abrimos o diálogo para projetos interessantes, inteligentes, de sofrer emendas e serem melhorados. Então, a nossa presença lá hoje, com certeza, fará muito bem
a coisa pública, a gestão, a relação do Poder Legislativo com o Poder Executivo e também com o Poder Judiciário. Será, com certeza, uma participação madura que vai entregar um resultado muito importante e interessante para a sociedade goiana. Muito bem. E o reflexo dessa experiência, dessa sabedoria adquirida com a vivência, com a prática, de já ter exercido o mandato, mostra nessa sua fala, por exemplo. Olha, nada contra também o lazer, a diversão do cidadão, mas o cidadão que quer ir ver um show, ele é optativo. Tem que pagar. A iniciativa privada vai lá, faz o show, promove e pague. Agora o cidadão que precisa ser atendido lá tem que ser atendido. É a vida dele, é a saúde do filho, é a escola da criança, não é opção. Né? E o dinheiro público tem que ter, sim, responsabilidade. E é isso que eu falo para você que está acompanhando aqui o nosso bate-papo do Alô Política. Nós estamos trazendo aqui quem realmente tem proposta, tem projeto. Não vai votar pelo TikTok, meu filho. Não vai no embalo aí do influenciador, do cara da máscara. Não vamos passar ridículo no nosso estado de Goiás. Tem pessoas qualificadas se colocando à disposição para cuidar do seu dinheiro, do meu dinheiro, que na hora que você paga aí o imposto, na hora que você compra um produto no supermercado, você está pagando o salário de quem vai estar lá fazendo, talvez, o papel de brincar e num cargo de tamanha importância. Eu vou para um intervalo de 1 minuto, tem uma pílula aí da nossa Justiça Eleitoral te dando orientação de como vai ser aí as próximas eleições, para que a gente possa ter aí uma eleição com toda a civilidade possível e necessária. É 1 minuto e eu já volto com Samuel Almeida, 5523 é o número dele. As eleições estão chegando e está na hora de baixar ou atualizar o e-Título, o aplicativo da Justiça Eleitoral. Ele serve como documento oficial para votar. Se inscrever para ser mesário voluntário, isso se a sua foto aparecer na tela. E tem mais, dá para consultar local de votação ou até justificar a ausência. Está disponível para Android e iOS. É só baixar. Estamos de volta, programa Alô Política, hoje recebendo Samuel Almeida, ele que é candidato à Assembleia Legislativa do Estado de Goiás ao cargo de deputado estadual, está disputando com o número 5523, como nós dissemos no primeiro bloco, onde ele se apresentou, falou um pouquinho da sua trajetória, foi presidente da Assembleia Legislativa já, cumpriu 3 mandatos, sempre tendo aí a sua votação mais que duplicada de uma eleição para outra, o que referenda mesmo aí a sua condição preparada para poder estar ali fazendo um grande mandato ao lado aí dos nossos governantes. Temos também aí que escolher o nosso próximo governador, senador, já a gente vai falar isso, deputado federal, mas eu estou aqui agora com essa voz da experiência, trazendo para você aí a sua intenção de ser o seu representante, o nosso representante lá na Alego. E a gente falava dessa experiência, eu fui para o intervalo alertando o eleitor, porque nós não podemos, hoje, infelizmente, as pessoas estão votando aí porque o cara é um palhaço, bota uma máscara, ou às vezes é um influencer que faz ali muito sucesso na internet, mas não é um cargo que pode ser, aliás,
é aonde faz as leis. Você sabia que o parlamentar, seja na Câmara Municipal ou na Assembleia ou lá no Congresso, é ele que cria votos, projetos de lei que vão ter significância na vida sua, do seu filho, da sua família? É importante ter, com certeza, essa consciência, deputado. Leandro, com certeza. A responsabilidade é tamanha e eu gosto de fazer uma comparação. Se você tem uma conta bancária ou um cartão de crédito, você não deixa isso na mão de qualquer um. Você tem o cuidado, tendo senha, de ter isso reservado. Imagina isso numa escala pequena, mesmo que seja parental, você não disponibiliza o que é seu, pessoal, financeiro, para aquele que está próximo. Imagina toda uma sociedade, um número grande de pessoas, que é a sociedade constituída, né, como representante do município, do estado, do país, você entregando isso na mão de quem não está preparado para exercer essa função. Então, é entregar o cartão de crédito e contas bancárias de todos para uma única pessoa. E ficar torcendo e esperando que isso vai dar certo. Isso depositando na mão da pessoa errada, né? Claro. Depositando na mão da pessoa errada e torcer para que dê certo. Não vai dar certo. Então é importante que se conheça. Não conhecer o personagem que está disputando a eleição, mas conhecer o histórico daquele personagem. Histórico daquela pessoa, né? Não do personagem, mas daquela pessoa. De conhecer o histórico, de conhecer o pedigree, inclusive. Exatamente. Da história. Interessante, eu dizia isso em alguns outros programas e falava assim, olha, não dá jabuti em cima de porta sem que alguém leve ele para dentro. Ou é enchente ou é mão de gente. Então, se você tem um histórico, até familiar, né, de pessoas corretas, pessoas bem-sucedidas, pessoas que zelam, né, pelo nome, pela vida, e de repente fala, mas fulano não é boa pessoa. Peraí, você tem todo um histórico para ser analisado. Ou também ao contrário, a pessoa é uma pessoa de não boa conduta e alguém querer falar que é de boa conduta. Então, é importante o eleitor, ao estar elegendo para a Assembleia, ao estar elegendo para a Câmara Federal, Senado, governos estaduais, até de presidente da República, de pessoas que têm um histórico. Nós temos, por exemplo, em Goiás, a oportunidade, eu creio que a primeira oportunidade de ter o presidente da República goiano, que hoje é uma referência no Brasil. De qualidade moral, inclusive. De qualidade moral. Indiscutível, né? Sim, hoje nós temos o estado mais seguro do Brasil e não é discurso. Você sai nas ruas tranquilamente falando no telefone. Faça isso em São Paulo. Faça isso no Rio de Janeiro. Você vai ter problemas. A gente vê todo o tempo pessoas tendo problemas. Não pode estar nem na bolsa. É verdade. Então, nós temos a oportunidade de ter o presidente da República, um goiano. É só porque ele é goiano? Não, é porque ele mostrou que sabe, a gestão dele é capaz, é uma gestão de responsabilidade e é uma gestão que mudou Goiás. Eu já participei como parlamentar de outros governos e aqui eu tenho a convicção de que o Caiado trouxe uma sensação de segurança, de credibilidade para o goiano, para Goiás, na gestão dele. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Então é importante o eleitor ao escolher, e eu tenho até a grata satisfação de estar no mesmo partido do presidente Ronaldo Caiado. Ele é o presidente do nosso partido no estado, e está fácil para votar no Samuel. Votando no Caiado, que é 5-5, acrescentando mais 1, 2, 3, você vai estar alcançando o Samuel como deputado estadual. É isso aí, entendeu? 5, 5, 1, 2, 3, Samuel outra vez. Experiência renovada. Muito bem. Deputado, e é claro que nós teremos aí também outros cargos em disputa, né? Se o senhor quiser também, de repente, ressaltar aí para os cargos de senador, deputado federal, eu sei que o senhor... É normal hoje várias parcerias entre os candidatos a deputados, mas fique à vontade aí para fazer também as suas ponderações. Se nós temos candidato a governo, que está dentro da nossa aliança, né, que é o Daniel Vilela, um jovem governador, Daniel tem feito uma gestão de muita responsabilidade e ele veio acompanhando o governador Ronaldo Caiado e foi, assim, discípulo muito próximo das ações do governador Caiado. E aprendeu bem, né?
foi um bom discípulo nessa estrada. Nós temos certeza que ele terá aí, em 4 de outubro, a vitória, e temos também excelentes candidatos a senador, no meu partido mesmo. Temos o candidato Vanderlan Cardoso, que é candidato à reeleição. Temos dentro da base a Gracinha, candidata a Senado, Gustavo Mendanha. E temos outros nomes, né? Dentro da base mesmo, temos boas opções, né, para o eleitor. Então, de forma que o melhor projeto para Goiás, o melhor projeto para o Brasil, está dentro do nosso grupo político, que propõe agora, vai às urnas no dia 4 de outubro. Muito bem. E é importante isso que o senhor disse agora há pouco sobre a sensação de segurança que nós temos aqui em Goiás, porque há poucos dias eu fui fazer a cobertura jornalística lá do lançamento do Caiado para presidente do Brasil lá em São Paulo. Foi eu e minha esposa, a gente foi de automóvel e, rapaz, a gente que acompanha o noticiário do Brasil sabe o tanto que esse índice de criminalidade é intenso lá naqueles grandes centros, Rio, São Paulo, né? E você o tempo todo aflito ali, se preocupando, com atenção para ver se não tinha nada de forma alterada ali acontecendo ao seu redor. E aí a gente se deu conta, eu e minha esposa conversando no carro, que, poxa, é diferente demais de estar em Goiânia, a gente não tem essa preocupação, é uma realidade, não é uma publicidade. Não, né? Mesmo. É um sentimento de segurança. O governador Ronaldo Caiado realmente é um homem muito competente, e nesse país que nós estamos vivendo hoje, necessário de tanta gestão com responsabilidade, como ele fez em Goiás, é importante que a gente possa ter aí essa oportunidade, né? Não para nós que somos goianos ou que somos aí eleitores aqui de Goiás, que quer um goiano lá, é porque ele realmente é o diferencial dessa eleição, tem aí um legado, uma história de mais de 40 anos, sem nenhum escândalo aí envolvendo aí o seu nome. Então é a hora de nós goianos propagar isso aí através da rede social, que nós temos um candidato de qualidade e com certeza o Brasil vai mudar aí com o Ronaldo Caiado presidente. E temos aí também o nosso candidato aqui, Samuel Almeida, com toda a sua experiência, buscando aí um espaço para nos representar lá na Assembleia Legislativa mais uma vez. Samuel, eu quero agradecer muito a sua presença aqui hoje, tenho uma grande admiração pela sua trajetória, sempre acompanhei a política aqui no estado de Goiás, acompanhei ali a sua gestão frente à Assembleia Legislativa e sei, né, da história da sua família, desde a época de Iris Rezende. Seu pai, inclusive, foi senador da República. Não, o meu pai, o Albino, foi suplente senador da República. Mas assumiu, né? Amicíssimo do meu pai, né? Eram amigos dos dois. Albino, né? Ele não era meu pai. Não era seu pai? Não. Eu fiz confusão, então. Era amigo... Pastor Albino não era. Não, meu pai é o Abigail Carlos de Almeida. É o Abigail, pastor Abigail. Pastor Abigail. Eu achava que eles eram irmãos, não é seu tio. Era irmão de alma, quase, de alma, né? Se juntos, pode-se dizer que tem irmão de alma. Mas são histórias que tiveram aí a raiz do nosso estado, de homens que deixaram esse legado de uma família brilhante, de pessoas que têm aí lutado pelo bem da sociedade, né? O nosso querido Samuel Almeida representa muito isso aí. Eu fico muito feliz em recebê-lo aqui hoje e teremos aqui outras oportunidades no decorrer da campanha para que o senhor possa vir se apresentar aí ao nosso eleitor, trazendo aí essa renovação. Como é que é? Experiência renovada. Experiência renovada. É o nosso slogan. Quero desejar boa sorte para o senhor, deixar o nosso espaço aqui de portas abertas e deixar o espaço aí para suas considerações finais, agradecer a equipe, quero agradecer aqui em nome da sua equipe que se faz presente aqui no nosso estúdio acompanhando o senhor, a toda a sua equipe que sempre nos atende lá com muita presteza, né? Mostrando que o senhor está aí bem assessorado para fazer uma boa representação lá no nosso parlamento goiano. Muito obrigado, fique à vontade. Lennon, obrigado por estar participando aqui com você. Sabemos que é de grande alcance, né? A forma que temos de propagar, né, as ideias, aquilo que propomos para o Estado é através dos seus canais, né? De canais próprios para isso. E o alcance, esse é um alcance extraordinário. Então eu quero aqui agradecer a participação e deixando, né, o nosso nome à disposição do eleitor goiano,
de que, mais uma vez, depois do terceiro mandato, indo agora para um quarto mandato, se assim a sociedade nos permitir e nos escolher, de fazer um trabalho de excelência no parlamento. A nossa principal preocupação é de entregar para a sociedade goiana um trabalho de excelência. E para isso, nós estamos aí renovados, com a experiência renovada, para entregar isso à sociedade. E para isso pedimos o seu voto ao 55123. Contamos com você em 4 de outubro. Obrigado, Lema. Eu que agradeço. A você que nos acompanhou até agora, muito obrigado pela audiência. E nós continuaremos aqui trazendo para você os principais candidatos aos cargos que estão aí sendo disputados aí nessa próxima eleição. E já estamos agendando aí, na próxima semana teremos aqui a presença do nosso governador Daniel Vilela, teremos aí a presença de candidatos ao Senado, a deputado estadual, deputado federal. Vai acompanhando aqui a Alô TV, que você vai ficar aí sempre bem informado e poder, com certeza, fazer a melhor escolha aí para os nossos candidatos que nos representarão a partir de 2027, nesses cargos aí que serão ocupados por novos mandatários. Que Deus abençoe a todos vocês. Fiquem ligados na programação da Alô TV, sempre uma novidade, sempre uma palavra de qualidade aqui para você que acompanha o nosso trabalho, a nossa rede. Fiquem com Deus e até a próxima. Obrigado, deputado. Boa sorte, sucesso. Até a próxima. Abraço. 55123.